Olá, participantes de 3 semanas, olá, voluntários, olá você que chega pela primeira vez e também você, né, que está permanecendo conosco, você clicou um dia aí, está permanecendo com a gente, sejam todos bem-vindos, é um prazer. Mais uma vez a gente está aqui para conversar, né, refletir, bater um papo sobre esse devocional, um dia de cada vez, da Editora Espírita, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós temos utilizado aqui como na nossa igreja, como Paz Piedade, a Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Igreja Anglicana no Brasil, aqui na região metropolitana do Recife. Olha, hoje nós estamos no dia 5, quero lembrar isso, dia 5, e hoje nós temos o seguinte tema: o que Jesus faria em meu lugar? Esse é o nosso tema de hoje. Nós estamos seguindo na semana, né, que estamos conversando sobre sair da zona de conforto, saia da zona de conforto e também ainda dentro da decisão obedecer. Mas hoje nós vamos falar sobre isso aqui, o que Jesus faria em meu lugar. Então, temos aqui a passagem em Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha, eu acho que isso aqui bastaria para que a gente seguisse bem na nossa vida, né, na nossa vida cristã, uma vez que a gente aceita Jesus. Se a gente simplesmente fizesse isso aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, estaria tudo resolvido. Mas sabemos que não é bem assim, né? Nós temos nossas dificuldades e por isso que nós estamos aqui conversando, batendo papo, por isso que esse programa existe, né? Por isso que nós precisamos de alguns auxílios, alguns recursos auxiliares para que a gente possa nos cuidar e nos assemelhar ao Senhor. Mas veja, vamos para a Bíblia, vamos para expandir, né, mais uma vez aqui essa passagem e vamos ler aqui a partir do verso 2, que diz assim: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade considere os outros superiores a vocês mesmos. Então, aqui nessa passagem, né, nós estamos sendo remetidos para sair. Veja, preste atenção que parece isso ser antagônico, né? Porque nós estamos tratando de nós mesmos, mas essa passagem está dizendo aqui para que a gente pense nos outros também, né? Porque nós estamos nos cuidando, nos tratando, queremos ficar bem, mas nós queremos avançar para ser semelhantes a Jesus. E o que Jesus fez? Jesus fez por nós, né? Se entregou por nós, é o que nós vamos ler aqui. Então, ele diz aqui no verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí vem o verso 5 que lemos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que fez o quê? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de quê? De cruz, né? Então, se nós queremos ser semelhantes a Jesus, é isso que nós precisamos fazer. É nos desprender de nós mesmos e buscarmos ser semelhante a Ele, assim como Ele foi, né? E se deu por nós, e entregou sua vida por nós, e mudou as nossas possibilidades, porque até então o que nós tínhamos é a lei, e conversamos ontem sobre isso, né? E antes de ontem, e já descobrimos que não conseguimos, e nós não conseguimos por nós mesmos cumprir, né, a lei. Devemos cumprir, mas não conseguimos. Então Jesus fez isso por nós. E que Paulo também, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele diz, verso 13, ele diz que nós não somos como Moisés, né? Que ao se aproximar da glória do Senhor, a glória resplandece no seu rosto, mas que depois ela vai se desvanecendo. Ao contrário, ele diz que nós vamos crescendo de glória em glória, né?
Isso no verso 13 ele diz isso, que a glória do Senhor se desvanecia do rosto de Moisés, e por isso que ele usou um véu, né, para que os israelitas não percebessem. Mas no verso 18 ele diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é do Espírito. Então, ao contrário de Moisés, a nossa glória não desvanece, ao contrário, nós estamos crescendo de glória em glória no Senhor, até nos transformarmos à semelhança dele por completo, quando estivermos na sua presença. Então, é isso que nós devemos buscar. E para que isso possa acontecer, é preciso que a gente trabalhe essa identidade. Ele nos deu essa identidade. Ele disse que nos deu essa identidade. Ele fez, né? A morte dele na cruz foi para que nós exatamente pudéssemos ter essa identidade. Então, o nosso esforço, na verdade, não é para fazer, né? Não é para ser, mas é para que a gente seja dependente, né? E que a gente faça tudo na dependência. Então, nós não precisamos fazer exatamente as coisas para Jesus, mas precisamos fazer as coisas na dependência do Senhor, com o Senhor, buscar Ele, na semelhança dEle, as nossas atitudes no nosso dia a dia. Então, Ele é o nosso padrão. Mais uma vez, parece antagônico, né? Porque você diz, mas se Jesus não pecou, como é que nós vamos conseguir ser iguais a Ele? Mas exatamente, Ele não pecou e nos trouxe o padrão. Esse é o padrão para que a gente possa ter a nossa vida transformada, na verdade. Para que a gente possa ter, viver nessa dependência. Assim como Ele foi obediente ao Pai, mesmo sendo Deus, né? Diz aqui essa passagem, que Ele não se usou desse direito de ser igual a Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele se submeteu ao plano que estava traçado, né? Ele foi obediente. Então é isso na nossa vida que nós precisamos fazer. Essa dependência no Senhor, na verdade, nos traz a liberdade em Cristo, né? As coisas do Senhor parecem antagônicas, né? Mais uma vez, porque como é que nós somos dependentes e somos livres? Porque se nós vivermos olhando para nós e buscando a nossa própria vontade, nós vamos ser escravos da nossa vontade, que não é perfeita, é ruim. E se nós formos dependentes do Senhor, nós vamos ser então escravos da vontade dele, que é perfeita para nós e que só vai nos levar ao bem, só vai nos levar para a presença dele, só vai nos levar para a transformação de glória em glória, né? Só vai nos levar para que nós possamos ter uma vida limpa, lavada, né? Liberta desses dramas, desses traumas, desses bloqueadores que aconteceram na nossa vida e que criam situações para que a gente esteja sempre tendo fugas, né? Para que a gente sempre esteja buscando algo que não seja nele e seja fora dele. E aí vem as adicções, vem as situações, vem a depressão, vem os problemas com droga, com relacionamento, com todas as coisas, em respostas às coisas que aconteceram. Mas nós, o que temos que fazer? Voltar para Ele. Nós temos que voltar para Ele. Buscar essa liberdade nele, né? Buscar decidir a cada dia que nós precisamos depender dele. Então hoje nós precisamos responder a isso. O que é que hoje em mim não se parece com Jesus? E o que é que precisa ser deixado para trás? Essa é uma pergunta recorrente, né? Você vai ouvir isso durante todo esse programa. O que é que hoje eu preciso deixar para trás para que eu me pareça mais com Jesus? Jesus se tornou como nós para que nós pudéssemos nos tornar como Ele. Olha que coisa linda. O Senhor veio, se tornou homem igual a nós, deu um exemplo, mostrou o padrão. E hoje nós podemos nos transformar de glória em glória, nos aproximar daquilo que o Senhor é. Esse é o nosso destino, né? Esse é o nosso objetivo, nos assemelharmos ao Senhor. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, para que nós possamos nos parecer mais contigo, que o Senhor deixe claro, Senhor, no nosso coração, que o Senhor nos dê ânimo, nos dê coragem, né? Para que a gente possa ir promovendo essas mudanças de atitude a cada dia, a cada instante, a cada passo que nós dermos,
nós possamos nos parecer mais com o Senhor, Pai. Nos ajuda, porque sabemos que é disso que depende essa vida plena no Senhor. Em nome de Jesus. Assim, eu me despeço de vocês hoje, meus irmãos e minhas irmãs, e a gente se encontra até amanhã, se Deus permitir.